Chegamos aqui a mais um vídeo de exercícios, primeiro exercício desse módulo, e no último vídeo, na última aula, você aprendeu a falar da sua casa. Mas você sabe falar sobre posses? Qual é o nosso objetivo dessa aula? Our learning target today é que você saia dessa aula sabendo falar I know when to use possessive adjectives. Possessive adjectives. O que será isso? Você vai aprender agora, vai fazer exercício e vai aprender coisa nova. Vamos nessa! Hello, Grasshopper! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula, na verdade, o exercício junto com a aula, aqui do seu curso em vídeo de inglês. I am Gustavo Guanabara. And my name is Joana Costa. You can call me Jo. E mais uma vez, botando em prática, acho que a gente nem precisava explicar, né? Nas nossas aulas de exercício também tem conteúdo. Porque se a gente só fizer exercício, Joana, você fala assim, mas é só uma aulinha de exercício. Não é. É aula de exercício, aula de exercício é importantíssimo, e a gente ainda bota a matéria dentro, que é pra você não pular. Olha como a gente é esperto. Exatamente. Então, Joana separou alguns exercícios legais aqui pra gente poder aprender. Vai aprender coisa nova e vamos entender como falar sobre posses. Eu tenho tal coisa, a garrafa do meu pai, o carro da minha mãe, a casa da minha avó ou o meu carro. Sim, até porque quando a gente fala em português e a gente quer fazer a tradução literal, o que a gente fala? The House of Guanabara. Entendi. Não é... Até no vídeo anterior a gente citou bastante isso. Sim. Vamos fazer uns exercícios e ficar dúvida a gente tira com um pouquinho de matéria. Combinado? Além de aprender a falar inglês, que tal também você aprender a criar sites? Aqui no canal do Curso em Vídeo, nós temos vários cursos que te ensinam do zero a criar sites e lojas online usando apenas soluções gratuitas. E esses cursos que eu tô falando são iguaizinhos aos cursos de inglês. Também são 100% grátis. Mas se você for um cliente da Hostnet, que é a nossa parceira aqui há muitos anos, além de um ambiente profissional para hospedar o seu site, também conta com ferramentas profissionais e o mais importante de tudo, também tem cursos que te ensinam a utilizar essas ferramentas e aí você vai poder, do zero, criar o seu site ou loja online. Mas se ainda assim você não tiver com tempo ou não está com muita vontade de criar um site, mas está querendo ter um site, você também pode contratar a Hostnet para que eles possam criar um site para você, do jeitinho que você quer. E o preço para fazer isso e o tempo de prazo para entrega podem te surpreender. Entre em contato agora mesmo com a Hostnet, o QR Code está na sua tela, ou então você pode acessar os links que estão na descrição de todos os vídeos desse curso. Seja você também um cliente da Hostnet e volte agora à sua aula normal. Estamos de volta aqui e o primeiro exercício é completar uma frase, como sempre. A frase é Possessive adjectives go blank noun. É noun? É noun. Não. Não. E o que vai causar nesse blank aí? Before ou after? Before é antes, after é depois. Exato. Então, os adjetivos possessivos, os adjetivos de posse... Possessivos. É possessivos, né? Possessivos. É porque essa palavra é difícil falar hoje, né? Possuído. Possuído. Adjetivos possuídos. Eles vão antes ou depois. Noun é pronome ou é nome? É nome, substantivo. Substantivo. Eu sempre esqueço. Então, vem antes ou depois do substantivo? E você já sabe essa resposta. Eu já sei. Que é adjetivo, lembra? Qual é a regra do adjetivo? Eu ouvi. Ouviu? Aí. Aê! Before, now. Eu sabia que você sabia. Então, o que são os adjetivos possessivos? Aí a gente vai... Não sabe, não. Vai saber agora. Os nossos adjetivos possessivos. Vamos botar aqui os pronomes. I, you, he, she, it, they, we and you. Inclusive, quero abrir um parênteses aqui. Quando eu aprendi inglês sempre na sequência parecida do português. Eu, tu, ele, desse jeito. Nós, vós, eles. E aí eu sempre aprendi she, it, aí vem you, não, we, you e they. Isso. Aí eu falei com a Joana, eu falei, pô, peraí, tá invertido? Aí que você me explicou? Expliquei que isso é muito tradicional, mas que não faz tanta diferença assim. Eu não faço questão de vir nessa ordem, porque eu quero que vocês aprendam e não decorem a ordem. Porque se eu coloco sempre na mesma ordem, o que eu faço com o singular ali, né? Se eu coloco na mesma ordem, você vai parar de ler. Você vai só... ela tá falando isso. Vamos na próxima É o quarto. É o quarto. Você não sabe. Isso faz bastante sentido. Então, por exemplo, I. I é eu. Possessivo de eu é meu. Como é que é meu em inglês? My. My. You é you, você, né?
You é você. You, você seria, tipo, seria o seu. Seria o seu. Seu é your. O próximo, he, que é ele. O possessivo de ele é dele. Dele, aí já completa, já Que é dá uma his. dificultada aqui. Porque your você fala, caraca, agora já entendi. you. Vou his, vou colocar o H, E e botar um S. É E here. aí já, É o a here. conta já não fecha. Não vai. O she, que é ela, seria dela, Dela. que é o her. Exato. Tem até um filme muito bom. E não é X, X. tá? X. Gente? Her. His and her. Conforme você vai usando, você vai ficando bem natural, né? Her father. Her father e Her tal. pencil. Em algumas situações você pode até confundir quando eu coloco she e quando eu coloco her. Às vezes se confundem um pouco, mas é só você pensar que quando você estiver falando sobre a posse dela, você está falando her. É porque, tá? na verdade, De alguma maneira. quem confunde muito her, porque o ele é he. E o you é só botar um R no final. Vira Exato. your. Your. E o he era só botar her. É. Não é. O he é him. O she é her. His. O he é his. O she é her. Exato. Porque him é outra aula. Him é him. Não. Duro no rim. Pedra no rim. Handstone. Mentira, desculpa, eu tô atrapalhando. Minha função aqui é atrapalhar. Vai dar tudo certo. O it é o it's. It's. A gente já até trabalhou sobre it's lá no módulo 1, né? Falando um pouco sobre o it's. A diferença entre o it's com o apóstrofe e o it's sem apóstrofe. Verdade, né? verdade. Que Que é o dele. É o dele para animais, né? Isso. Eu achei errado, mas eu aprendi. Provavelmente eu pedi errado. O he é ele, o she é ela, e o it é como se fosse aquilo. Não é. É para animais, né? Sim. Melhor. Entendi. Assim, mas it é usado em vários contextos diferentes. Então, assim, no inglês não dá pra você olhar pra palavra e falar, é isso. Você precisa ver o contexto. Até porque, por exemplo, it's. Quando você tá falando de um gato qualquer, você vai usar it's food, por exemplo, né? Falando de gato. Se você sabe se ele é male ou female, você vai usar her his and e her. his. Ok. Entendeu? Porque você sabe se é male ou female. Show. They, que são eles. Seria o deles, que é o their. There. Aí there, a gente tem uma sequência de there que você também precisa analisar o contexto pra saber o que é. Porque tem Pode ser there de RL. lá, É. tem o Que é there, diferente, que é escreve they diferente. are, entendeu? Isso. Que é escrita diferente. É complicado. Então a gente precisa ter muita calma nessa hora e focar em cada parte que a gente tá fazendo, senão a gente complica muito a vida de vocês. Então, there aqui é THEIR, ok? Fechou. Grava aí, segura na vida e vai. E tenta na hora. Exato. O we, que são eles, seria o deles, que é o deles. our. Our. É our. A gente já falou isso no módulo anterior, de alguma graça que eu fiz, foi o our. Que é our. Our também vai funcionar, tá? Tá. Our. E você foi fala uma rápido, frase que eu não or, conseguia que falar. É ouro também. Foi alguma coisa que eu não consegui falar direito e você me deu a dica. Or. Do or lá. Dá pra falar our e não está errada a pronúncia, tá bom? Our, como você fala hora, our. Vai dar certo. Certo. E Bom? o you, que são, tipo, vocês, também é a mesma coisa. Exatamente. É your. Não muda. O you, toda vez que você vê ele aplicado, você vai ver ele bem espelhado, assim, tanto no singular quanto no plural, e você precisa observar o contexto da frase. Você tá falando de de um ou de vários. Exato. Então, deu pra entender os adjetivos possessivos. Mais um exercício, segundo exercício, completar a frase. Pra ver se aprendeu. Exatamente. This is blank hotel room. Aí tem his ou his. Olha como tá aparecendo aqui embaixo, não. Ali do lado. His com apóstrofe ou his, né? H-I-S. Eu vou te botar a resposta. Seria his, né? This is his hotel room, que é o quarto de hotel dele. Exato. Esse é o quarto de hotel dele. A pronúncia desses dois é igual. De novo, a gente his. precisa apelar para o contexto, para olhar. Que assim, se você falar separado, Era he is. He is. Aí, que é o ele ok, você vai ver, pronto, acabou. Você não vai ter dificuldade de entender que se estamos falando do quarto de hotel, não dá para colocar o his nessa situação. Não he is. Agora, se você tá falando que é dele, É his. E é diferente. Essas escritas, esses spellings, é questão de praticar. Sim. Entendeu?
pega o exercício, faz de novo, faz outras frases, constrói outras frases com essas expressões, porque dessa maneira o seu cérebro vai entender a mecânica de quando usar qual. Não tem milagre. Não tem outra forma. Não é, eu olhei, agora já sei. Não, pratiquei. Sabe aquele, escreve no caderno, não devo fazer isso 10 vezes? É isso. Funciona. Não é a melhor prática. É claro que se você tiver a oportunidade de conversar, de usar isso na sua vida real, vai ser melhor. Vai ficar mais fixado. Vai ficar melhor. Mas spelling é prática, é você construir. Faz várias frases diferentes e vai usando, que você vai ver que isso vai ficar mais fácil a cada vez que você usar. Tudo na vida. Próximo exercício, terceiro, também completar, vai ser This is my alguma coisa new car. Seria parents ou parents? Parents. Apareceu um negócio novo agora, Joana. Tem eu já vi várias vezes o apóstrofe S. E o S apóstrofe? Ou o apóstrofe sem S? Qual é a diferença? Então, se a palavra termina com S, você não vai precisar adicionar mais um S. Porque esse apóstrofe S significa que pertence a alguém. Pode também significar não nesse caso, uma simplificação do is, né? Tipo, he is. Aí tem o apóstrofe S. Mas aí você Mas isso não é possessivo. Isso é tipo... É porque assim, apareceu o apóstrofe S, pode ser o is ali escondido. Exato. Abreviado. Ou isso aí que a Joana tá falando. Que é mas não em substantivo. Sim. Não vai porque pra mim, eu não consigo fazer essas classificações. Eu vivo errando aqui nas aulas, você sabe. Pronome, sujeito. Cara, eu sou muito ruim com isso, de verdade. Então, pra mim, eu não consigo falar assim, não, mas ali é um pronome, então não caberia. Eu sou ruim demais com isso. De verdade. Porque, assim, o que a gente precisa perceber? Quando que o is ele vai vir? Ele vai vir com this, com that, com it. Com he, entendeu? Com he, com she. Então ela vai aparecer nesses contextos. Parent. Não tem Primeiro, que parents é um plural, significa um plural, tá? Não existe parent. Parents não é parent, é parentes, com S no final, que significa pai e mãe. Se você for falar da sua mãe ou do seu pai, você já separaria. Já não seria mais parents. Mom, father ou dad. Dependendo do contexto também. Então, assim, como esta palavra aqui é uma palavra no plural e termina com S, pra você não ficar um parents... Pra não ter parents, apóstrofe S. Isso. Como é que você lê isso? Aí você bota parents... E bota... E na hora de falar? Vai ser igual. Parents. Isso vai aparecer mais na leitura e, claro, pelo contexto. Se eu tô falando pra você, this is my parents' new car, você vai olhar, opa, é o carro dos pais dela. Então, aí você já sabe que é parents, assim, do jeito que eu coloquei ali. Exato, tá bom? Então, this is my parents' new car. É o carro dos dois. Os dois possuem essa casa. É o carro que pertence aos meus pais. Exato. Esse apóstrofe ali já leva a pertencer. Exato. E aí, a gente tem dois contextos diferentes, tá? Por quê? Esse apóstrofe esse S apóstrofe, né? Sem o segundo S, ele só aparece... Se a palavra termina com S. Se a palavra termina com S. Se a palavra não termina com S, a gente não vai usar. A gente vai fazer a construção igual usa no singular. E aí a gente precisa ter atenção porque algumas palavras possuem um plural irregular. Entendeu? O plural de child... Não é childs. Não é child. É children. É children. E aí, em children, a gente vai usar apóstrofe S. A gente vai usar children's, por exemplo. Os brinquedos das crianças. Children's toys, né? Os brinquedos das crianças. E aí, isso acontece também com people, que é o plural de person, ok? One person, two or more people. Ok? Que aí é só botar, não termina com S, apóstrofe S lá no final. Exato. E isso é uma confusão que os latinos, de modo geral, cometem com certa regularidade. Quando houve one people, mas não é one people. One person. A person or one person. And two or more people, ok? E aí, se você tá falando que é algo de um monte de pessoas, dessas pessoas... É people's thing. People's thing. Tranquilo até aqui? Então, ó, tanto children termina com N, não é S. People termina com E, não é S. Agora, parents, foi o caso que
Aí eu termina colocaria... com S, a gente vai colocar só apóstrofe, não precisa colocar um S no final. Perfeito. Simples assim, não precisa de parentheses, né? Não precisa disso, porque parents means my father and my mother, ok? My mom, my dad, depende da intimidade. E aí você vai usar, como está no plural e termina com S, só apóstrofe. Show. E no singular? E no singular, se a gente está falando que o que é só a mãe ou só o pai, vamos usar esse mesmo exemplo. É só botar o apóstrofe S no final. É só colocar o apóstrofe S. My mother's name is Arina. Arina. Sabe que eu descobri que o nome da minha mãe é um nome russo? Muito conhecido? Mesmo? É mesmo. Eu gosto do nome da sua mãe. A gente conheceu uma criancinha, Arina. É mesmo? É. Bonitinho. E vamos lá ver se vocês entenderam tudo. Quarto exercício. Complete a sentença. Olha lá. It's not. Agora esse apóstrofe S não pertencer a nada. É o it is. Exato. It's not alguma coisa bedroom. Blank bedroom. Que pode ser John ou John's. Aí a gente já até falou isso durante a aula, no início do vídeo, né? John só, eu tô falando do John. John's, eu tô falando alguma coisa que pertence ao John. Exato. Então, nesse caso, não é o quarto que pertence ao John. Exato. Mesmo sendo negativo. Quinto exercício. Completa a sentença. This is my mother's house. Já foi lá. É a casa da minha mãe. Alguma coisa. Windows are old. It's ou its. O its é tipo daquilo, né? É o dele ou dela. Eu colocaria, tipo, não é it is windows are old. Seria it's, tipo, as suas janelas são velhas. Exato. Legal. E aí a gente tá falando aqui, ó. Na primeira, o sujeito da frase é a minha mãe. É sua mãe. Ela é a casa da sua mãe. Na verdade é a casa. Isso. Na primeira parte da frase, é a casa da minha mãe. Na segunda parte, a gente tá falando sobre a janela da casa. Isso. Tá bom? Então, suas janelas são velhas. Suas de quem? Da casa da minha mãe. Da casa da sua mãe, não é da sua mãe. Sua mãe, janela. Perfeito. Não sei se você já sabe, mas o projeto do Curso em Vídeo sobrevive através da ajuda dos nossos apoiadores. E você pode se tornar um apoiador do canal acessando o site cursoemvideo.com, clicando em Seja um Apoiador e, em forma de agradecimento, a gente vai te dar créditos mensais para poder conquistar certificados, o acesso antecipado a vários cursos, inclusive aulas antecipadas do curso de inglês, e um lugar de agradecimento muito especial no nosso conhecido Hall da Fama, onde você vai ter um perfil e vai poder compartilhar com as pessoas os seus andamentos nos cursos. Inclusive, vai poder entregar esse perfil na sua faculdade para que eles possam validar os seus certificados. Torne-se você também um apoiador, mantenha o Curso em Vídeo vivo e, de quebra, ainda conquiste certificados e um perfil educacional validado no mercado. Então é isso. Agora vamos lá para aquele negócio dos exercícios verde, né? Não, né? A gente tava aqui no exercício, pô. Eu não acerto um. Brincadeira, eu já sei que eu já tô vendo o próximo slide aqui, a próxima aula. Você não perde por esperar. Próxima aula também, mais conteúdo, aqueles slides azuizinhos. Você já acostumou, né? Slide azulzinho, matéria de aula. Slide vermelhinho, exercícios junto com matéria. Exato. Fechou? Então é isso, ó. Me despeço por aqui. É bom que no final de exercício que a gente pode se despedir. Exato. Obrigado aí por tudo que vocês têm feito pela gente. Deixa o like, sempre comenta, aquilo que eu sempre peço. Quando você comenta, quando você deixa um comentário, por mais simples que seja, você está dizendo pro algoritmo do YouTube: gostei dessa aula, e quem está procurando o curso de inglês, mostre para elas também, porque eu estou interagindo com ela. Dá essa moral pra gente, isso é muito importante pro crescimento do canal, que talvez, quando você esteja assistindo esse vídeo, a gente já tenha passado de 2 milhões. E aí começou a corrida para chegar a 3 milhões. Ajuda a gente. Assim, uma estratégia, tá? Porque às vezes a gente fala, mas eu vou fazer o quê? Eu entendi tudo e tal. Quando eu tô estudando alguma coisa ou consumindo algum conteúdo no YouTube, eu sempre faço assim, ó, aprendi tal coisa. E às vezes nem é a coisa ali do tema. Às vezes é, vocês falaram sobre isso, achei super legal. Isso aí. Entendi? Coloca ali. Porque aí são ideias de o que comentar, como comentar. Quando você comenta, você faz com que as outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer o nosso trabalho e também divulgar e assistir e aprender junto com você. E não custa nada. E melhor do que só comentar. Comentar é bom. O algoritmo apresenta. Você também pode apresentar. Está no segundo módulo, que a gente está lançando constantemente aulas. Dá essa moral, apresenta o curso para outras pessoas. Sempre tem, em grupos de amigos e familiares, gente que tá precisando aprender inglês. Gente, você sabe que precisa. Cara, já pensou em aprender inglês? Olha só, já tem um módulo completo.
Tá começando o segundo agora. Dá essa moral pra gente. Compartilha aí no grupo, pô. Exatamente. Compartilha no grupo. Fala bem da gente. Fechou? Então na próxima aula a gente tá aí de volta. Um grande abraço e tchau, tchau. See you next time.